Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, vai levar a que nos detenhamos para conhecer as leis reguladoras do mundo em que vivemos. E nós vamos então perceber que cada um vive em meio a inúmeras causas, nas quais pode encontrar tristeza, traições, abandono, solidão, inconformação sexual, dificuldades, enfim, uma vida em que vai ser necessário fazer frente a esses desafios da existência, se recompor e vencer. Então, os dias, para a grande maioria dos viventes, é composto, sim, de desafios. E nós precisamos saber e entender isso e de nos aceitar como pessoas falíveis, não querendo se justificar porque isso está acontecendo, deixando de acontecer, mas nos propondo a agir da melhor forma possível e crescer, nos corrigir, olhar para frente nesse futuro que aguarda cada um. E para isso, então, o que é necessário? Realmente conhecer as leis reguladoras do mundo que nós habitamos, uma vez que ao acabar esse nosso tempo aqui como encarnados, o mundo para onde habitamos bem é regido por códigos, por leis que se resumem na ação das causas e efeitos, com todas as repercussões que os atos de cada um se apresentam como repercussões das decisões tomadas. Então, sob a ação dessa lei, qual cria para si uma conta de haveres e débitos. Conta essa em que figuradamente foram, ficam ou são depositadas as atitudes felizes ou infelizes, dando o direito a cada um de usufruir o que está ali depositado. Então, resumindo, é o princípio normal e natural do universo, explicando que todo efeito, tudo quanto convivemos, é gerado por uma causa remota ou atual. Então, nesse sentido, cada um convive com as reações geradas pelas nossas pessoais escolhas. E esse código vai analisar a nossa integração ou o nosso afastamento das leis da vida. E aí se pergunta: como eu posso perceber se estou pronto para conhecer e me dispor a viver ou não essa lei? Normalmente, na proporção em que a dor se torna intensa, aflora, surge a sensação que, incomodando, leva o ser a não se sentir bem. Ele deseja mudar, fazer algo diferente, mas não sabe com precisão o que é. Tem uma sensação de culpa, sente que causou algum prejuízo a alguém. E nessa falta de rumos, ele se envolve em remorsos que mais o enclausuram na dor. Pode cair para a lamentação, na, num, num intenso dó, pena por si mesmo, detalhes que levam a que nada faça. Ele se acredita incapaz
e por isso não dissolve os seus sentimentos. Mas ele vive também numa outra situação, que é o arrependimento. E esse arrependimento significa quando ele se dispõe a fazer algo diferente daquilo que está sentindo, significa um passo à frente. E que ele está se incluindo na primeira lei desse código que até agora nós falamos. Então, entender-se arrepender-se, aliás, é a etapa de um processo que iniciou lá atrás, quando nós decidirmos nos perdoar e nos assumir como causadores das aflições que nos envolvem. Então, essa tomada de consciência que vem através do arrependimento, do conhecimento do ser em relação a si próprio, faz parte de uma personalidade que, num tempo de passado, negávamos. E que agora vai servir para a renovação dos nossos conceitos, ideias e atitudes. Então, compreendido dessa forma, as situações erradas nas quais nos detivemos, elas passam a se transformar em significativos aprendizados, deixando claro que a autopunição, a autocondenação, em nada nos auxilia. De nada vale a chuva de lágrimas ante um ato cometido. O que é necessário, sim, é exatamente trabalhar com aquilo que se fez de errado, revertendo, tentando de todas as formas, diante de quem prejudicamos, diante de nós mesmos, exatamente expiar as consequências dos enganos praticados. E como que eu posso entender isso? Exatamente fazer tudo diferente do que foi feito e tendo por objetivo o avanço moral. Então, esse é um processo natural no qual o espírito, em plena consciência, ele começa a agir diferente, reparar em si e com os outros os enganos passados, desgastando as imperfeições, aproveitando as oportunidades, cumprindo as tarefas que deixou inacabada. E aí ele começará a perceber que as situações difíceis não são punições, mas trazem um efeito didático, educativo, que levará cada espírito a entender que todos os seus sentimentos, pensamentos e atos têm consequências e que ele precisa corrigir-se moralmente a ponto de não mais se repetir nos enganos perpetrados. E nós ficamos aqui até o nosso próximo encontro. Que Maria, Mãe querida, nos abençoe e guarde a todos.